Aqui pega a visão, aqui não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração. Tipo uma proporção, a cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, saber e verso, seja bem-vindo. Aquecimento da geografia. Fala pessoal, olá, me chamo Arthur Henrique, sejam bem-vindos ao Saber e Verso Podcast. Esse é um projeto do Mais Ciência e um projeto do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida. Está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Hoje iremos falar com os alunos de Ciências Sociais, Douglas Costa, o nosso videomaker. Nós, irmão. E aí também estamos com o Gabriel, que é o tutor de Filosofia e Sociologia do pré-vestibular Jorge da Paz. Tamo junto, sempre um prazer estar aqui. O tema de hoje vamos falar sobre a sociologia tem pai? Sim, tem três. As principais ideias de Marx, Weber e Durkheim. Vamos para a primeira pergunta aqui para os convidados. Então, pessoal, o que é fato social para Durkheim? Então, cara, o Durkheim, antes de tudo, vou fazer um aparato histórico aqui, né? Ele quanto o Weber, eles estavam numa época estavam criando, transformando as áreas de conhecimento em ciência, né? E com a sociologia não foi diferente, por isso que eles são considerados os pais da sociologia, né? Por mais que tenha vindo o Comte antes, né? Eles que fizeram esse movimento de transformar a sociologia numa área de conhecimento, numa ciência, de fato. E nessa época, como estava tendo muita influência positivista e tal, eles criaram a teoria deles pensando em transformar em ciência e como a partir do que era posto naquela época, eles pensaram em fazer a partir do jeito deles, né? Mas ainda assim com essas influências das outras áreas que estavam também se transformando em propriamente ciência, como eles disseram, né? Institucionalizando elas. É, e nisso ele criou o fato social, né? O fato social, primeiro ele é uma forma, fatos sociais são formas de agir que estão exterior a nós, né? Está na nossa sociedade e que eles de alguma forma aplicam alguma coercitividade na gente, mas vamos falar isso mais pra frente. O fato social ele é dividido em três. Qual que é que você falou? Características cruciais. São três características fundamentais, né? Coercitivo, exterior ao indivíduo e geral, né? Tem que atingir a todos os Isso. indivíduos em uma determinada sociedade ou em um grupo social. Tipo, a gente está usando roupa aqui hoje. A gente não vai vir para cá sem roupa porque isso vai causar um constrangimento na gente, né? O fato de como as outras pessoas vão olhar para a gente sem roupa vai causar estranheza, então isso seria um impacto, né, discriminatório, Sim. talvez, né? E isso vai para diversas áreas. Tudo que a gente pensa que acontece na sociedade que é muito enraizada, às vezes, por exemplo, o casamento é um fato social, por exemplo, ele é externo, ele é geral e até por causa da história mesmo, né? Como antigamente os casamentos eram feitos antes das pessoas, quando a criança estava na barriga da mãe, eles já estavam arquitetando o casamento dela com Nessa outra época é bom dizer pessoa. que casamento em casar grávida já não era visto. Casar grávida já não podia, né, pô? É verdade. Então, Hoje aí em dia a gente tipo, não tem mais isso. antes da criança nascer, já tava arquitetando o casamento da criança com alguma outra pessoa por fins seja por troca de valores, de união Terras. entre famílias, de terras, principalmente na nossa área que tem muito latifúndio, era um negócio, né? Era considerado um negócio. E o fato social, e é um fato social, porque tá enraizado na gente o casamento, né? E ele aplica uma coerção, gente, parar pra pensar. Coerção, inclusive, pode ser tanto física quanto moral. O constrangimento, igual o Douglas falou, é um tipo de coerção, que é válido para um fato social. Aí a gente pode pensar em várias coisas, o luto, o casamento, usar roupa, comer de talher. De Você não garfo. vai num restaurante chique e vai sair comendo com a mão assim.
e tal. Aí a gente pode pensar várias coisas. Até a questão da etiqueta, então, a gente pode dizer. Exatamente. A Ter etiqueta. uma taça pra vinho, uma taça pra água, uma colher pra Exatamente. sopa, um garfo pra... Isso tudo é regra da cozinha francesa, né? Perfeito. Então, assim, E da nobreza francesa, né? isso ainda perpassa o que a gente vai falar mais pra frente Vai- com Marx, né? Não, Sobre a questão até com o social. Durkheim é bom também a gente falar, porque esses caras que inventaram essa etiqueta, né, a nobreza francesa, eles perdem as cabeças, né? Maria Antonieta lá, e com a Revolução Francesa, né? A Revolução Burguesa na França. E é o contexto histórico que o Durkheim vive também, né? Sim. Então ele também consegue retratar essas coisas a partir dessa época na França. Então ele viveu na Alemanha também um tempo, mas na França é que ele tem as suas maiores produções, né, teóricas. Sim. E ele está olhando para essa sociedade, né, a revolução burguesa que derruba os nobres e decapita vários, né, e é isso. Sim. O que Max Weber defendia sobre ação social e liberdade individual? Então, o Weber, ele, por mais que seja perto ali de Durkheim, ele criou uma teoria diferente. O Weber era alemão, inclusive, né? Ele era alemão, então, por mais que eles estejam na mesma época, eles viviam realidade um pouco diferentes. Mas, enfim, né? O Weber, na ação social, ele defende que o indivíduo tem uma capacidade de moldar a sociedade. Enquanto o Durkheim era ao contrário. O Durkheim defendia que é a sociedade que molda o indivíduo. Eles têm essa divergência, né? E como ele achava que o indivíduo podia moldar a sociedade, né, o Weber, ele falava sobre essa questão da liberdade de transformar esse ambiente, né? E a ação social, se parar para pensar na estrutura dela, é um pouco diferente também. O nome até parece ação social, fato social, mas como o fato social era uma coisa mais engessada, era tipo uma regra, tem que ser De cima para exterior. baixo, do Estado para o indivíduo. Isso. E também, para ser um fato social, tinha que seguir ser o exterior ao indivíduo, ser geral e ser coletivo. Precisava ser esses três, senão não era um fato social. Enquanto a ação social, que é dividida em 4 principais, né, que é a ação social tradicional, ação social afetiva, ação social racional em relação a fins e ação social racional em relação a valores. O nome são 4 Tipos diferentes. categorias, mas um fato, uma ação social, melhor dizendo, para não confundir com o Durkheim, ele pode ocupar várias dessas categorias. Por exemplo, se a gente pensar no próprio casamento de novo, o casamento ele é uma ação social tradicional, porque é uma tradição da nossa sociedade ter o casamento, ao mesmo tempo que ele pode ser, espero que seja, né, uma ação social afetiva, porque é relacionado ao sentimento. Inclusive, afetivo não é só de sentimentos bons, pode ser um sentimento ruim. Por exemplo, se a gente vê uma linchação na rua, uma pessoa sendo linchada na rua, isso é uma ação social afetiva, só que é de ódio, mas ainda assim é em relação a um sentimento. Mais ou menos isso, né? E é muito atual também, gente. Pode pensar várias coisas de hoje em dia nessa situação das ações sociais, né? Por mais que esteja sido escrito há quase 200 anos atrás, não é isso? Um pouco menos. Pouco menos disso, 100 e poucos, 200 anos atrás. Ainda assim a gente pode analisar a sociedade a partir disso. É válido, é válido. Weber ele tem influência de Marx, né? Sofre influência de Marx, de Nietzsche, de Kant, né? Então ele tem uma visão mais voltada para o social, né? Os indivíduos. O Durkheim ele tava mais preocupado em analisar o Estado e a partir de como os indivíduos agiam nesse Estado, né? Na O sociedade. Weber ele já classifica esse fato social como talvez o poder das pessoas de se mobilizarem e de transformarem, né, a sociedade em que vivem. Ação Também social, né? Ação Ação social. isso, social.
Então, assim, ele também como era contemporâneo de Durkheim, ele também estava vivendo na Revolução Francesa, né? Ele estava também percebendo essa movimentação que ocorreu na França. E foi, como o nome diz, revolução realmente, né? De mudar tudo o direcionamento da nação, né? E ele viu a partir essa movimentação a partir das classes burguesas e ele percebeu e escreveu sobre isso, né? De como as pessoas foram capazes de derrubarem a nobreza na França, né? Então, a teoria dele vai muito nesse sentido. Sim, como ele veio um pouquinho após ali a Revolução, ele esteve perto, né? Ele viveu tipo, Auge. aconteceu o negócio, passou um pouquinho de tempo, ele estava lá, né? Porque foi Ele em estava na Alemanha, né? Ele era alemão. Ele não... ele estava ali perto, no caso. Isso. E foi isso. E é aquilo, por mais que eles tenham, por mais que eles estejam no tempo mais ou menos igual, né? Ambos vivendo na mesma época, ainda assim teve essas diferenças na teoria. As diferenças se dão justamente por isso, né? Um estava na Sim. França vendo todo aquele turbilhão E o e o outro na Weber estava Alemanha. mais teorizando da Alemanha, né? Ele não estava vivenciando como Durkheim. Sim. Ele estava olhando, estudando e, né, correlacionando a sua obra. E foi isso. O que eu acho engraçado é que, tipo assim, parece que os teóricos sociólogos, os pais da sociologia, é muito relacionado da Alemanha com a França, eles são, tipo, eles são Europeus, colados. né? E quando a gente vai estudar na geografia, eles são, tipo, divergentes, são um crítico ao outro, entendeu? Sim. Nessa situação, eu acho isso muito Na louco. ideologia, na forma também, eles têm essas diferenças, mas tem semelhanças e diferenças, né? Como eles estavam meio que, entre aspas, tendo o mesmo objeto de pesquisa, no caso, a sociedade, né? Mas é isso, eu acho que a gente pode pensar isso até em um cientista que vive no Brasil, ele não vai ter a mesma visão de um cientista que mora na Rússia, por exemplo. Exatamente. É, São realidades o diferentes, ambiente realmente influencia Vai como você vai influenciar ver. porque vai influenciar a visão de quem está ali, né? Então, quem está produzindo, ele vai ter a percepção a partir do lugar que ele está vivendo. Sim. Ele não tem como teorizar, a gente não tem como teorizar sobre o que está acontecendo na Argentina se a gente está em Campos dos Goytacazes. Exatamente. Então, É verdade. É verdade. a gente precisa ter a experiência, né? De ter aquele... A gente pode até escrever algo sobre o que a gente tem acesso a algum tipo de leitura, teoria que está sendo produzida lá, notícias que estão sendo produzidas lá, mas a vivência, a real, a parada para a gente olhar, ver como observador, a gente não tem, né? A gente pode ter uma noção no máximo, o que né? a A coisa gente da não tá lá antropologia, que a vivendo. coisa da antropologia chama a gente para o trabalho de campo, né? A importância do trabalho de campo e tal. Sim, E vai muito nesse sentido. é isso. E é isso. Entendeu? Agora começa. E aí, rapaziada, agora a gente vai entrar numa classificação aqui sobre Marx, as relações sociais divididas em classe. Patrão, burguesia, classe trabalhadora. Ainda tem sentido falar sobre isso em 2024? Totalmente. Vivemos ainda no mesmo modelo, né? Por mais que tenha tido leves mudanças, né? O Marx, ele estava escrevendo uma visão de revolução industrial, né? Ele estava vendo a galera trabalhando 18 horas por dia e sendo massacrada sem nenhum direito trabalhista, né? E, inclusive, uma coisa muito interessante do porquê Marx é tão diferente do Weber e do Durkheim, porque por mais que eles são de épocas diferentes, um pouquinho, né? O Marx veio um pouco antes, mas o Marx ele é de uma posição social diferente do Durkheim e do Weber, né? E eu acho que isso faz muita diferença na teoria dele, porque ele escreveu o que ele estava vendo na prática, né? Por mais que o Engels ele seja um burguês, o Marx não era. Marx não era. Então, por ele não ser, eu acho que agregou bastante a teoria dele sobre o materialismo, o materialismo histórico e tal. Marx ele vem de uma família judia, né? Ele tem
raízes, vamos dizer, populares, né? Se for comparado ao Engels, que era o parceiro dele e principal teórico também da formação. Só que o Marx, como ele vem de baixo, o Engels ele era filho de industriário, né? O pai dele era dono de Burguês. fábrica. Ele era dono de fábrica, então ele era Sim. muito rico, vamos dizer. E o Engels, ele, sendo amigo do Marx, ele possibilitou o Marx de estudar tudo que ele estudou e produziu, né? Sim. Então, o Marx ele estava vendo aquela sociedade ali antes da Revolução Industrial, né, como o Gabriel falou, dos trabalhadores trabalhando 12, 16, 18 horas por dia, sem nada. Quem retrata muito bem isso também é o Charles Chaplin no cinema, né? E aí o Marx, ele por ter essa proximidade com o Engels, ele tá dentro da fábrica, né? Ele tá vendo como é a atividade do trabalhador, ele tá vendo como que Como é a essas dinâmica, pessoas, como é as dinâmicas sociais ali, então ele começa a dividir a sociedade em classes, né? Ele conhece a ralé, né? Vamos dizer, os trabalhadores de chão de fábrica, o cara que está lá 18 horas todo dia trabalhando, e aí ele consegue ver os caras que estão na classe acima desses, que são que é a burguesia, né? São os que Bebe os uísque os e bebe uísque e supervisores, fuma charuto na rua. isso, os 3 da supervisores, os tarde. caras que estão trabalhando para o patrão que está no escritório lá sentadinho, né? Só Perfeito. mandando e desmandando. Então ele consegue perceber isso dentro da indústria e consegue aplicar isso na prática, porque as cidades elas foram construídas em volta dessas indústrias. Sim, durante a Revolução Industrial era isso. E outra parada, muito se fala, ou muita gente ama muito Marx ou odeia muito, mas ninguém parou para ver a teoria dele, e a teoria dele é enorme. Você ter noção, o Capital, o primeiro livro tem 1000 páginas, né? Um bloco desse tamanho aqui, de pura teoria. E é uma teoria que ele escreveu que eu acho que, até por ser atual, é porque é bem escrita realmente. Não tem como dizer que não é. Gostando ou não dele, ele realmente escreveu uma teoria bem escrita, com muita teoria, muita página. E foi bem estruturado mesmo. Não tem como dizer que não foi, né? E até hoje a gente vê, porque até hoje, por mais que, por exemplo, no Brasil a gente tenha conseguido criar a CLT, conseguido leis trabalhistas, melhorar um pouco a dignidade do trabalhador, que depois ainda atualmente sofreu com essa questão da pejotização, né, que todo mundo teve que virar PJ para conseguir emprego, enfim. Mas, voltando um pouco, o Marx teve essa questão que a teoria dele foi bem embasada, ele gastou bastante tempo escrevendo, foi muita teoria mesmo ali. Né? O Capital é dividido em 3 livros, o primeiro ele escreveu completamente, né? Os outros, se eu não me engano, foi com a ajuda do Engels, mas enfim. E a obra do Marx também, essa obra do Capital, ela destrincha as relações de patrão, né, burguesia e classe trabalhadora. Ali ele mostra como o dinheiro vai determinar as coisas, né? E como as pessoas vão passar a agir de forma com que consiga acumular dinheiro, né? Então, Sim. mas ele também tem as obras sobre ideologia alemã Perfeito. e sobre O o manifesto. manifesto comunista, né? É o cara que traz o pensamento de mudança a partir da classe trabalhadora, né? Então, assim, ele percebe a estrutura como ele divide nessas classes e ele propõe também. Ele não só teoriza sobre como ele também propõe como esse grupo pode fazer para se organizar e mudar essa realidade, né? E aí ele consegue ter essa teoria consegue ter êxito em muitos lugares no mundo, né? Influenciar muitos movimentos políticos em todo o planeta, e começando com a Revolução Russa, que
que é toda a bandeira marxista, né, e sendo posta em prática por Lenin e tudo mais, que também era um grande teórico, né, e fora as outras, né. Total. E aí a gente falando de Marx hoje, e talvez ele, com aquelas barbas grandes dele, estaria assim, né, Coçou nas coçando barbas. bastante aqui, olhando para o Brasil, porque, como o Gabriel falou há um tempo atrás, sobre a pejotização e tudo mais, e como os trabalhadores têm sofrido com isso, é, é um projeto que começa com o governo Temer de reforma trabalhista, né? Foi a reforma trabalhista, 2017, por aí, tirou alguns direitos trabalhistas, Aposentadoria, teve uma reforma, uma reajuste. mudança também, né? Enfim, aqui Só ladeira abaixo. seria muito amplo para a gente falar disso. Eu teria também que Sim. estudar mais como é que foram essas mudanças, mas ocorreram muitas. Isso. E elas são totalmente antimarxistas, porque são antipopulares. Se tira direito do povo, ela não pode ser considerada uma ideia marxista. Eu acho que ele estaria meio puto agora, que se fosse brasileiro. Realmente. Outra coisa muito boa também da teoria de Marx que a gente pode se traçar desde quando ele escreveu até hoje em dia, e a gente vê no nosso dia a dia, é a questão da fetichização da mercadoria, né? Certo. Fetichização da mercadoria. Que é aquilo que é, a grosso modo, é atribuir características a um objeto que não são naturalmente dele, basicamente. Como que a gente vê isso hoje em dia? Eu até faço isso bastante, né? Como tutor, mostro para eles, porque às vezes a gente, com o próprio celular, nós três estamos com o celular aqui. O celular é um objeto, mas tem gente que trata o celular como uma vida. Tem gente que se endivida para ter um iPhone, por exemplo. Essa questão de na mercadoria, no objeto, você pensar nele como outra forma, além do que ele é, que é só um objeto, né? Transforma o objeto em objetivo, né? Exato. Então, tipo, você cria um estilo para sua vida de que você precisa consumir. Então, você precisa consumir produtos. E esses produtos, quanto mais novos, mais modernos, melhores. E quanto mais modernos, mais caros. E quanto mais caro, mais difícil é de você adquirir. Perfeito. Então, quanto mais difícil é de você adquirir, mais trabalho que você tem que ter. Não falando de Marx, mas falando das ideias marxistas, eu gosto muito de Mujica, que foi presidente no Uruguai, tá coitado, né? No fim da vida aí, discursando lindamente. Andando de Fusca por aí. Pô, cara fora de série. Ele defende, né, esse outro estilo de vida, um estilo de vida mais consciente com a terra, com o uso da terra. Presidente uruguai, mas vivia num sítiozinho que sempre viveu, dirigindo um fusquinha dele lá, e o que ele fala é que ele não faz apologia à pobreza, né? Ele tenta atribuir valor à vida simples. Então, tipo, quem tem ideias muito assim nesse sentido também é Nego Bispo, né? E muitos outros teóricos brasileiros. E eu gosto, assim... Agora a gente vai entrar na última pergunta, mas a gente pode desenvolver melhor essa ideia a partir dessa última pergunta. Tá. Show. Então, esses três caras são considerados pais da sociologia, certo? Então, o que vocês pensam sobre isso? Então, enquanto sociologia, enquanto ciência, realmente eles foram os pais, né? Eles estavam ali no movimento de transformar a sociologia em ciência, e eles foram responsáveis por isso, de fato. Não pode tirar essa importância deles. Mas, por exemplo, hoje em dia nós temos ainda, por exemplo, nas escolas a gente aprende muito sobre eles. Tudo bem aprender sobre eles, mas o que eu queria puxar aqui é o seguinte: quantos sociólogos brasileiros a gente estuda no ensino médio?
Primeiro que sociologia no ensino médio, até dado momento, estava quase sendo extinguida, né? Verdade. Com aquela reforma que foi O novo ensino aprovada médio. novamente em 2017 pelo Temer, né? E, cara, a gente vê que a gente estuda muito europeu. Essa é a verdade. E por mais que seja importante realmente saber a história da sociologia, estudar teóricos sociológicos brasileiros eu acho que faria muito sentido. E é uma coisa que não acontece. É uma tecla que eu bato sempre em todas as conversas que eu tento ter, tanto na UF quanto na vida mesmo, cotidiana, aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial. É, eles são considerados pais, né? Mas, assim, para ter pai tem que ter um filho. Qual é o filho? É a É ciência. verdade. Então, tipo, a ciência em si, a gente chamar a sociologia de ciência, de chamar os três de pai, é dizer que essa ciência nasceu na Europa no tempo em que eles viveram. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que eles, os três, são pais porque eles conseguem dominar a escrita. Perfeito. Então, se eles conseguem descrever e escrever isso no papel e registrar, isso tornou eles o pai da ciência. Então, tipo, a ciência ela veio muito antes deles. A Né? sociologia. Existiram sociólogos na Grécia, na África, existiram sociólogos aqui na América do Sul e que não dominavam a escrita. Ailton Krenak gosta muito de mostrar os griots, que são as bibliotecas vivas, né, dos povos indígenas, são os, os, os historiadores oficiais de cada povo, né, são griots, são chamados griots. Eles são as fontes de conhecimento, né? Então, esses caras, eles são tão sociólogos quanto Weber, Durkheim e Perfeito. Marx. Essa questão como o Douglas falou, né, de ter pai, é muito em relação àquela questão, né, na Europa ali, Sim, eles que seguiram as norminhas para transformar em ciência, sim. né? Só que isso pode abrir muito pretexto hoje em dia a gente vê essa questão para que as pessoas desmerecem o saber popular, Certo. né? Eu acho, assim, como você disse, é importante ter os três, né? Eu não gosto de colocar nessa imagem de pai e tudo Sim, mais, mas é importante a gente entender sobre os três porque a nossa sociedade brasileira, 2024, ela é influenciada pela colonização, né? Então, assim, perfeito. ela é um processo hoje democrático, né? Depois da Constituição Cidadã de 88, mas antes disso não era. E ela era o jeito de gerir o Estado brasileiro era um jeito colonizador. Exatamente. Então, assim, muito do que eles viram na França, na Alemanha, né, no século XVIII, são percebidas ainda em 2024 no Brasil, justamente por conta Sim. dessa raiz colonizadora, dessa raiz, desse meio de vida, esse modo de vida europeu imposto aqui, né, aos povos daqui que sobreviveram, né? Exatamente. E os que sobreviveram, porque morreram muitos, né? Nesse encontro aí, né? Vamos dizer, encontro entre aspas, Encontro. muito isso. E esse bagulho da colonização, ela está presente em tudo na nossa sociedade, tudo. Principalmente na escola. Uhum. A gente tem, inclusive, pensadores no Brasil, como o Rufino, né? Luiz Antônio Rufino, cara. Simas. E o Rufino, ele tem um livro Vence e Demanda, que é sobre educação e descolonização. E ele mostra como que realmente o, nossa forma de ensino, a estrutura das escolas é uma estrutura, seja ela hierárquica ou até mesmo do conteúdo, é uma voltada para questões europeias, né? Questões americanas, questões europeias. A gente não tem autor brasileiro sendo trabalhado em sociologia, Pô, nem na no ensino sociologia, médio. nem na história. A Complicado. história foi reformada agora, tá ligado? Com a Lei Uhum. 10.619, né, Exato. falando da afro-brasilidade. Quando é que isso foi reformado? 2002? Acho A que lei é de foi. 2002. A lei de Então, 2002. Mas a aplicação dessa lei, ela não, não não, não existe. é, não é ainda concretizada até hoje, né? Então já temos Olha aí só. 22 anos E E agora? de lei, mas
E agora, concretizar ainda não. os alunos que estão tipo, trabalhando isso dentro da universidade vai ser professores daqui a 2, 3 anos. É isso, mas é Só em importante, 2030. essa até é uma ideia freiriana, que é importante a gente, como estudantes de licenciatura, com quem a gente estudando licenciatura, a gente pretende ser professor no futuro, a gente ter a ideia de nosso papel como educador já desde já. Perfeito. Descolonizaram isso daí. Desde agora. E assim, a lei é de 2002. Em 2024 ainda não é todo mundo que aplica essa lei, né? Que é a lei de ensino de história afro-brasileira, né? Afro-brasileira e indígena. E quem vai aplicar isso somos nós, cara. Sim. Essa lei sendo de 2002, ela é contemporânea à lei de cotas também. Perfeito. Então, assim, isso tudo é um processo. Então, mudanças sociais sem guerra é um processo muito maior. Então, assim, esse ensino é o que vai libertar o povo brasileiro, sabe? Esse ensino dessa história real do Brasil, não a história contada pelos historiadores europeus e os brasileiros que viviam com a influência desses europeus, tipo Gilberto Freire e tudo mais, que mostra o mito da democracia racial e tudo aquilo, toda aquela história de que negros, brancos e indígenas viviam em harmonia no Brasil, coisa que não é verdade, né? E a partir disso, a gente já tem muitas teorias e teóricos brasileiros que já desmentem tudo isso, né? Então, assim, a gente já está um passo à frente do que era o Brasil na era colonial, né? Então, mas ainda assim a gente tem que instigar na molecada, né, a galera que está no ensino médio, a ler mais sobre esses autores, porque assim, se a gente fala de Weber, Durkheim e Marx, a gente vai estar falando de Europa e dos reflexos que a Europa causou no Brasil. Relacionar isso daí é o mais importante. Você entender que como era lá e por que chegou aqui de uma forma tão agressiva. Exato. E como ela está, tipo, instaurada até hoje. Está instaurada, na verdade. Exato. Mas a gente já tem teóricos, sociólogos contemporâneos a nós. O Nego Bispo morreu ontem, né? Esses dias, foi esse ano que ele morreu, em abril, se eu não me engano. E que está produzindo teoria sobre o Brasil, pô. Então, assim, eu gostaria aqui de começar a defender a gente estudar a escola sociológica brasileira, não a escola sociológica francesa e tudo mais. Essa é a ideia. É isso. Isso aí, rapaziada. Então, vamos para as considerações finais, pessoal. Eu gostaria de agradecer por vocês terem visto esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, agradecer ao Douglas, que está aqui do nosso lado agora, na frente das câmeras, aí fazendo toda a presença aí desde o início desse projeto, que já está chegando ao fim, rapaziada. Agradecer ao Gabriel, que é a segunda vez que ele vem aqui no nosso episódio, não sei quando você viu isso. E aí, tipo, é isso. Pedir para vocês seguirem a Subsecretaria de Igualdade Racial, o pré-vestibular da página nas redes sociais. E deixa o like no vídeo, fé pra tudo, mano. É isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. A mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de se apresento a você. Saber e verso, seja bem-vindo. Aquecimento da geografia e história.